Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, Parte 6, Capítulo 54. Ei, Naruto, muito bem. Continue com o bom trabalho. Tachibana acenou para Naruto enquanto estava ao lado de Kakashi. Seu tom era obviamente sarcástico. Kakashi olhou para ele algumas vezes com um tom preguiçoso. Eles são diferentes de você. Não os levarei em uma missão se eles não entenderem a importância do trabalho em equipe. Acho que você só quer ser preguiçoso, Tachibana reclamou sem hesitar. O terceiro Hokage já me disse que há uma tarefa para o time 7 amanhã. De qualquer forma, todos nós deveríamos voltar e nos preparar para deixar a vila. Kakashi não conseguiu argumentar contra os comentários de Tachibana. Depois disso, eles não disseram muito mais antes que a equipe de Sasuke completasse sua tarefa. Tachibana, vou te desafiar. Fiquei muito mais forte. Naruto gritou enquanto corria até Tachibana. Eu já derrotei o Sasuke. Aquele idiota não é páreo para mim. Ah? O que aconteceu? O interesse de Tachibana foi despertado. Nessa fase, Naruto já tinha alguma experiência com habilidades físicas, mas ainda era inferior a Sasuke na maioria das áreas. Como ele pode derrotar Sasuke? Calha a boca, seu idiota. Foi um ataque surpresa. As sobrancelhas de Sasuke se contraíram violentamente. Naruto o emboscou, amarrou-o e jogou-o no mar. Ele não conseguia acreditar que Naruto era tão descarado a ponto de se gabar disso para Tachibana. Tachibana, entendendo a situação, olhou para Sasuke provocativamente. Sasuke, sua vigilância ainda precisa ser melhorada. Quem imaginaria que aquele idiota do Naruto me atacaria? Sasuke resmungou, irritado. Este foi um momento sombrio em sua vida que ele nunca conseguiu apagar. Só se pode dizer que Naruto mereceu o título de ninja imprevisível número 1. Qualquer coisa irracional se tornava razoável para ele. Entretanto, Tachibana recusou o convite de Naruto para lutar. Naruto, vamos em uma missão fora da vila amanhã, então vamos pular isso por hoje. Depois de meio mês de missões constantes, Tachibana estava um pouco cansado, não fisicamente, mas mentalmente. Afinal, qualquer um que tenha estado em missões de assassinato por meio mês seguido precisava de uma pausa. Quanto à recompensa por curar Naruto depois de derrotá-lo, ele recebeu muitas tarefas do sistema de benevolência do curandeiro recentemente. Então os pontos não valiam a pena. Com certeza, a atenção de Naruto imediatamente se voltou para a missão de amanhã. Percebendo que era muito cedo, Tachibana sugeriu: Hinata e Ino não têm compromissos hoje. Por que não comemos todos juntos? Naruto não tinha ido à festa de formatura da última vez, então isso compensaria. Até Sasuke não se opôs à ideia. Mas o local se tornou um problema. Naruto propôs Shiraku Ramen, mas era muito pequeno. Eles também tinham ido à churrascaria com muita frequência ultimamente, então não parecia interessante. Enquanto Tachibana ponderava, Sasuke falou: Vem até minha casa. É grande o suficiente e podemos comprar a comida que quisermos. Depois de falar, ele virou o rosto, um pouco envergonhado. Isso surpreendeu Tachibana. Será que Sasuke estava mesmo tomando a iniciativa de convidar pessoas para sua casa? Entretanto, o complexo Uchiha era de fato espaçoso e silencioso o suficiente para uma reunião. Tudo bem, vamos para a casa do Sasuke-san então. Só Sasuke está bom. Sakura foi ao prédio do Hokage para relatar sua missão, enquanto Naruto se ofereceu para encontrar os outros genins. Tachibana criou 2 clones das sombras para buscar Hinata e Ino. Quanto a Kakashi, Sensei, esta é uma festa para nós, estudantes. Você se sentiria deslocado, certo? Tachibana olhou para Kakashi com um sorriso, pedindo-lhe educadamente que fosse embora. As crianças de hoje em dia são tão cruéis. Kakashi balançou a cabeça e saiu com seu livro amado. Depois que todos foram embora, Tachibana olhou para Sasuke. Tem alguma coisa que você queira me perguntar? Desde sua chegada, Sasuke estava hesitante em falar, obviamente querendo perguntar algo. Naruto disse que você tem um Sharingan como o do Kakashi. É verdade? A última vez que roubou o pergaminho do selamento, Naruto notou a mudança nos olhos de Tachibana. Durante uma conversa, ele mencionou isso de forma casual, e Sasuke ouviu suspirar. Bem, é verdade. Tachibana não quis esconder e revelou livremente seu 3 Tomoe Sharingan. Os olhos de Sasuke se arregalaram. Era mesmo Sharingan, e um Sharingan totalmente amadurecido. Você também é do clã Uchiha? Sasuke estava um pouco animado. Ele pensava que os Uchiha tinham sido exterminados por Itachi, mas Tachibana realmente possuía o Sharingan. Não sou membro do clã Uchiha. Meus olhos despertaram inexplicavelmente. Tachibana tinha certeza de que não tinha linhagem Uchiha. O sistema de benevolência do curandeiro havia enviado a ele uma poção de despertar da linhagem Senju, indicando que ele tinha parte da linhagem Senju, mas não uma para os Uchiha. Ao ouvir isso, Sasuke abaixou a cabeça, decepcionado. Desde a noite do massacre, o coração de Sasuke doía sempre que ele retornava ao complexo Uchiha à noite. O outrora animado distrito Uchiha estava agora desolado. E Tachibana acabará de destruir a única esperança que restava em seu coração. No entanto, ele ainda se sentia um pouco mais próximo de Tachibana, pois sabia que ele tinha os mesmos olhos que ele. Ei, eu sei dos seus problemas. Tachibana deu um tapinha no ombro de Sasuke. Mas por enquanto, você deveria se concentrar em ficar mais forte. Você definitivamente não é páreo para essa pessoa agora. Mas você tem potencial para isso. Sasuke permaneceu em silêncio, virou-se e caminhou em direção ao complexo. Uma hora depois, todos chegaram ao distrito Uchiha. Hinata e Ino não viam Tachibana há meio mês e naturalmente sentiam falta dele.
As três permaneceram juntas, enquanto as outras observavam, impotentes. O preguiçoso Shikamaru relutantemente assumiu a tarefa de organizar tudo. No final, todos decidiram fazer um churrasco para economizar tempo e esforço. Felizmente, a casa de Sasuke tinha ingredientes suficientes, então eles não precisaram comprar nada. Kiba e Shino ficaram responsáveis por carregar os equipamentos do churrasco, enquanto Hinata, Ino e Sakura cuidaram dos ingredientes. Tachibana e Sasuke ficaram responsáveis pelo interrogatório. Ninguém ousou deixar o desajeitado Naruto ajudar. Quanto a Shoji, eles o deixaram comer alguns lanches para se sustentar, caso contrário, os outros teriam mais trabalho depois. Depois de um tempo, tudo finalmente estava pronto. Surpreendentemente, as habilidades culinárias de Sasuke eram muito boas. Mas pensando bem, vivendo sozinho desde pequeno, ele teria morrido de fome sem algumas habilidades para a vida. Os 10 conversaram enquanto comiam, com a maioria dos tópicos focando nas missões que eles fizeram no mês anterior. Todos reclamaram do tédio das missões de nível D, e Tachibana voltou a ser o centro das atenções. Ele era o único que havia realizado missões de nível superior. Tachibana não escondeu nada, mas escolheu falar sobre algumas das missões menos sangrentas que realizou. Foi bom ampliar suas perspectivas. Capítulo 55. Na calada da noite, toda Konoha parecia ter apertado o botão de pausa. Além das patrulhas se movimentando em grupos de 2 ou 3 na rua, não havia mais ninguém na área residencial. Uma figura vestida de preto continuou pulando, pousando silenciosamente no telhado de um prédio. Tachibana olhou ao redor cuidadosamente, evitando os sinobis de Konoha que patrulhavam sem chamar atenção. Era perda de tempo ir para casa e dormir cedo, então ele decidiu visitar Naruto. Por um motivo importante, é claro. A distância entre suas casas não era grande, e não demorou muito para Tachibana chegar perto da casa de Naruto. 2. Só 2 Ambu? Olhando ao redor, ele rapidamente avistou o Ambu observando Naruto. Quando Naruto era mais jovem, havia pelo menos uma equipe Ambu completa ao seu redor, além de muitos outros ninjas. Mas agora que Naruto havia crescido, o terceiro Hokage tinha mais confiança nele, deixando apenas 2 guardas para qualquer eventualidade. Quanto à Raiz, ela foi dissolvida pelo terceiro após o massacre Uchiha. Naquele momento, Danzou ainda estava escondido no subsolo, desenvolvendo suas forças silenciosamente. Tachibana evitou facilmente a detecção do Ambu e entrou no quarto de Naruto. O desempenho do Ambu sempre foi decepcionante. Apesar das máscaras e do sigilo, eles eram muitas vezes facilmente enganados. Especialmente por alguém como Kabuto Yakushi, que derrotou a equipe Ambu que Kakashi criou para proteger Sasuke sem alertar ninguém. Só mais tarde Tachibana soube que os verdadeiramente poderosos Ambu haviam sido enviados em diversas missões secretas. Os que restaram na vila eram, em sua maioria, membros comuns, não elites. Afinal, até os Chuunis mais fortes podiam se juntar a Ambu. Apesar de ver Naruto dormindo profundamente, Tachibana ainda se sentia um pouco inquieto. Ele executou uma técnica de genjutsu para garantir que Naruto dormisse mais profundamente. O que ele estava prestes a fazer não deveria ser descoberto por Naruto. Levantando o pijama de Naruto até a região do estômago, Tachibana observou onde o selo estava localizado. Embora não se manifestasse sem chakra, ainda estava lá. O Sharingan apareceu nos olhos de Tachibana e depois de um momento, sua consciência entrou no espaço selado da Kyuubi. Era uma extensão plana e vazia, com um enorme portão dividindo-a em 2 partes e com líquido acumulado no chão. Tachibana se aproximou lentamente do portão selado, espirrando água a cada passo. De repente, um par de pupilas vermelhas e verticais emergiram da escuridão, encarando Tachibana com malícia indisfarçável. Você tem uma aura que eu odeio, garoto, uma voz masculina profunda reverberou pelo espaço enquanto a figura do 9 Caudas emergia completamente. Uma aura de destruição surgiu e mesmo através do selo, Tachibana pôde sentir seu poder aterrorizante. No entanto, isso era apenas um sentimento, nada mais. Primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Kamio Tachibana. E você está se referindo a isso, eu suponho, disse Tachibana quando seu 3 Tomoe Sharingan apareceu, girando rapidamente para formar o Mangekyou Sharingan. Ao ver os olhos familiares, a respiração do 9 Caudas acelerou, suas 9 caudas tremulando atrás dele. Então é isso. Mais um pirralho Uchiha. Vocês Uchiha deveriam ser amaldiçoados. O líquido vermelho no chão subiu silenciosamente, acumulando-se lentamente atrás de Tachibana. Esfaquear. As garras que haviam se formado foram cortadas instantaneamente. Neste mundo espiritual, todas as habilidades e itens podem ser trazidos. Seu movimento é muito desajeitado, disse Tachibana. Tendo descoberto há muito tempo que o líquido no chão era todo o chakra que o 9 Caudas estava liberando lentamente através do selo, na esperança de um dia usá-lo para ajudar em sua fuga. O 9 Caudas bufou friamente, seu plano tendo falhado. No entanto, Tachibana não se deixaria levar tão facilmente. Meus pais morreram em suas mãos. Embora eu não tenha vindo ver você hoje, já que nos conhecemos, deixe-me lhe dar um presente. Enquanto ele falava, o Mangekyou Sharingan nos olhos de Tachibana começou a girar. Tsukuyomi, o 9 Caudas ficou chocado ao descobrir que sua consciência havia sido transportada para um espaço apenas cinza e branco. Garoto Uchiha, o que você fez? Ele rugiu. Não se preocupe, seu corpo ainda existe em Naruto. Este é apenas um espaço de ilusão, explicou a voz calma de Tachibana. E tudo aqui está sob meu controle. O que você está tentando fazer, garoto?
O Nove Caudas entrou em pânico, percebendo que não conseguia nem usar seu chakra. Claro, estou cobrando alguns juros. Tachibana sorriu levemente e bateu palmas. O arte sábia do elemento madeira, 1000 mãos reais? Estrondo. O chão rachou e um majestoso Buda de madeira ergueu-se lentamente. As pupilas do Nove Caudas encolheram repentinamente enquanto milhares de mãos formavam vários selos. Essa é a arte daquele bastardo Ashirama Senju. Até hoje, o Nove Caudas ainda se lembra do homem que o subjugou com um golem de madeira. Lembrou-se até das palavras daquele homem odioso. Nove Caudas, você e as outras bestas com caudas são perigosos. Vocês todos serão selados. E suas palavras se tornaram realidade. Mais uma vez, sentiu o mesmo tipo de medo que havia sentido naquele momento. Tachibana o tranquilizou. Este é apenas um mundo de ilusão. Seu corpo não será afetado. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Garoto, não. Não, Caminho Tachibana, vamos falar sobre isso primeiro, implorou Nove Caudas. Ele não sabia se seria espancado até a morte, pois mesmo que fosse uma ilusão, a dor ainda estaria lá. Infelizmente, Tachibana não quis mais ouvir. Jutsu do dedo secreto da Vila da Folha, 1000 anos de morte? Não. Ou, quando a voz de Tachibana diminuiu, as milhares de grandes palmas de Buda formaram o selo do tigre e cutucaram o Nove Caudas imobilizado. Argue! Os gritos do Nove Caudas ecoaram pelo mundo de cortar o coração. Com milhares de mãos, mesmo a 10 toques por segundo, levou vários minutos para ser concluído. Quando a última mão caiu, o Nove Caudas nem teve forças para gritar, e o espaço Tsukuyomi explodiu. De volta ao espaço selado, a respiração espessa e áspera do Nove Caudas subia e descia rapidamente. Ele jazia no chão, fraco, sem forças nem para levantar uma cauda. Seu demônio, eu vou me lembrar de você. Não me deixe sair, ou eu vou te matar primeiro, rosnou, com a voz entrecortada enquanto suportava uma dor imensa. Tachibana, por outro lado, sentia-se revigorado, mas pensativo. Meus pais desta vida. Primeiro coletei alguns juros para vocês. Ele esperou alguns segundos e então voltou ao que veio fazer ali. O propósito dele em vir aqui hoje não era exatamente a Nove Caudas. Tachibana caminhou até a frente do portão selado. Sob o olhar ressentido, porém curioso, da Nove Caudas, ele colocou a mão no selo. Quarto Hokage, eu sei que você consegue ver o que está acontecendo aqui. Se você não aparecer, vou remover isso. O Nove Caudas ficou atordoado. Quarto Hokage. Minato Namikaze? Capítulo 56. Depois de um tempo ainda não havia sinal dele. Tachibana ficou impaciente e arrancou um canto do selo. O chakra do Nove Caudas imediatamente se inflamou. Ele tentava desesperadamente escapar. Embora não entendesse o que o garoto estava tramando, sabia que aquela era uma chance de se libertar. Caminho Tachibana, o que exatamente você está tentando fazer? Uma voz desamparada soou no espaço logo depois. Tachibana parou e cuidadosamente consertou o lacre. Argue! O Nove Caudas rosnou de frustração. Tem um motivo para te encontrar, disse Tachibana, virando-se. Ele sabia porque Minato estava relutante em vê-lo, já que ele havia preparado isso para Naruto. Uma figura com cabelo amarelo espetado e o manto do Hokage estava atrás dele. Sua forma era ligeiramente transparente, como se ele pudesse desaparecer de vista a qualquer momento. Tachibana olhou para ele com curiosidade. Minato Namikaze, um personagem que inicialmente recebeu pouco tempo de tela, mas cuja presença era incomparável. No mundo ninja havia muitas lendas sobre ele. Ele havia matado sozinho dezenas de Chunin de elite, assustando a Vila da Pedra Oculta e fazendo-a interromper o ataque. Ele lutou sozinho contra o quarto Raikage e os Jinchuriki do Oito Caudas, encerrando a guerra entre Konoha e a Nuvem Oculta. Após sua morte, a Nuvem Oculta retornou à sua antiga arrogância, e Hiruzen Sarutobi só pôde fazer concessões pela paz. Muitos disseram que se o quarto Hokage não tivesse morrido, o futuro do mundo ninja teria sido diferente. Enquanto Tachibana examinava Minato, Minato também o observava. Sua primeira impressão foi que Tachibana era um garoto muito jovem. Em seguida, ele se perguntou por que aquele jovem com Sharingan não era um Uchiha, mas compartilhava o sobrenome de um dos guardas do terceiro Hokage. Ele o ouviu quando ele se apresentou antes. Minato Namikaze. Seu pipipi. O Nove Caudas no selo estava furioso, lançando insultos para todos os lados. Originalmente, ele se sentia confortável nos mares de Kushina. Embora não tivesse liberdade, poderia ter dormido em paz. Mas Minato partiu em dois, selando metade com o selo do filho, enquanto a outra metade estava fora de seus sentidos. Como isso não enfureceria o Nove Caudas? Por um momento ele esqueceu a dor que Tachibana havia infligido antes e apontou suas caudas ameaçadoramente para Minato. Tachibana não conseguiu conter o riso ao ouvir a série de palavrões do Nove Caudas. Aquela raposa fedorenta tinha um vocabulário e tanto. Minato pareceu um pouco envergonhado, o clima arruinado pela explosão da Kyuubi. Espere um momento, vou acalmá-lo, disse Tachibana, acenando levemente para Minato. Ele encarou a Nove Caudas, que caiu em um sono profundo. Que manjequeou o Sharingan poderoso, comentou Minato com admiração, vendo Nove Caudas ser imediatamente subjugado. Agora que tudo está quieto, deixe-me fazer algumas perguntas. Quem é você? Como sabe da minha existência e qual é o seu propósito? Embora não conseguisse descobrir as origens de Tachibana, Minato permaneceu calmo. Sou amigo do Naruto. Sei que você está aqui por causa do meu manjequeou, explicou Tachibana. Ele não podia dizer que tinha lido o roteiro e sabia que Minato havia se preparado para a possível fuga da Nove Caudas. Ele apenas conectou isso com os olhos.
Naruto? A expressão de Minato se iluminou. Você é amigo do Naruto? Como ele está? Afinal, seu único arrependimento foi ter deixado seu filho crescer sozinho. Para ser honesto, tem sido bem difícil, disse Tachibana. Para atingir seu objetivo, ele respondeu às perguntas de Minato, explicando brevemente os eventos dos últimos anos. Ao saber das experiências difíceis de Naruto, a expressão de Minato escureceu e seu comportamento alegre desapareceu. Como Ex-Hokage, ele entendia as intenções de Hiruzen Sarutobi e sabia da escuridão que espreitava na vila. Mas afinal, esse era seu filho. Tachibana-san, obrigado por cuidar de Naruto ao longo dos anos, disse Minato, curvando-se solenemente. Com suas habilidades, ele podia dizer que Tachibana estava dizendo a maior parte da verdade. Mesmo que algumas partes fossem inventadas, provavelmente eram segredos pessoais do outro. Naruto é meu amigo. Seus agradecimentos são desnecessários, respondeu Tachibana, rejeitando a gratidão de Minato. Ele fazia tudo de coração, nunca fazendo amizades com segundas intenções. Mudando de assunto, Tachibana revelou o propósito de sua visita. Quero que você me oriente na prática da técnica do Deus Voador do Trovão. Você aprendeu o Deus Voador do Trovão? Minato ficou surpreso. Ele conhecia bem a dificuldade deste jutsu. Além de seu criador, o segundo Hokage, ele era o único que poderia aprendê-lo. Ele já havia tentado ensiná-lo aos seus guardas antes, mas os três mal conseguiam formar uma formação do Deus Voador do Trovão juntos. E lá estava Tachibana, com 13 anos, não apenas com o Mangekyou Sharingan desperto, mas também aprendendo o Deus Voador do Trovão. Que talento aterrorizante! Tachibana não desperdiçou palavras, demonstrando diretamente seu progresso atual. Depois de um tempo. Muito bom. Depois de aumentar a velocidade de transmissão e reduzir a rigidez pós-teletransporte, você pode começar a segunda etapa do treinamento, disse Minato, apoiando o queixo em uma das mãos. Tachibana humildemente pediu conselhos e Minato, talvez para retribuir Tachibana por cuidar de seu filho, explicou em detalhes. Sendo o homem mais rápido desde o segundo Hokage, Minato era realmente o mestre da técnica do Deus Voador do Trovão. Tachibana aprendeu muito. Vendo Minato começar a desvanecer, Tachibana sabia que seu tempo estava acabando. Mas ele tinha mais uma coisa a fazer. Chakra verde emergiu de suas mãos e pressionou os ombros de Minato. Minato ficou surpreso ao ver seu chakra se recuperando rapidamente, retornando rapidamente ao nível em que estava quando ele apareceu pela primeira vez. Não se surpreenda, esse é o meu Kekkei Genkai. Tachibana sorriu, sem oferecer mais explicações. Essencialmente, esse fio de chakra continha um resquício da alma de Minato, e as técnicas sistemáticas de cura de Tachibana podiam afetá-lo naturalmente. Só que Minato, nesse estado de chakra, não conseguia fornecer nenhum único ponto de atributo, assim como os aldeões comuns. Depois de reabastecer o chakra de Minato, Tachibana disse, ensine-me a técnica de selamento para selar a si mesmo, e eu o selarei de volta. Esta operação também foi uma demonstração para Minato. Não é de se admirar que Tachibana o tenha libertado tão facilmente, ele estava preparado para selá-lo de volta. Logo, sob a orientação de Minato, Tachibana aprendeu a técnica de selamento e o selou novamente. Antes de sair, Minato fez um pedido a Tachibana. Era para ensinar alguns jutsus a Naruto. Tachibana concordou sem hesitar. Quando sua consciência deixou o corpo de Naruto, o céu já estava claro. Depois de deixar uma marca do Deus Voador do Trovão em um canto escondido, Tachibana partiu silenciosamente. Capítulo 57. Dentro do prédio do Hokage, Naruto estava de bom humor. Vovô Terceiro, você vai nos dar uma missão de classificação A? Ele dormiu bem e acordou revigorado, lembrando-se das palavras de Tachibana de que o terceiro havia prometido que não haveria mais missões de classificação D. Embora Sasuke permanecesse calmo, seus olhos também estavam brilhantes. Tachibana já estava bem à frente dele. Se permanecesse na aldeia, ficaria ainda mais para trás. Apenas Sakura parecia nervosa em deixar a vila. Naruto, missões de rank estão além das suas habilidades atuais, disse o terceiro Hokage seriamente, e quando ele moveu os olhos um pouco, notou Tachibana bocejando atrás dos outros. Tachibana, você está bem? Ele perguntou, sentindo-se um pouco culpado por atribuir outra missão ao garoto tão cedo. Estou bem, Tachibana acenou com desdém. Só não dormi bem ontem à noite. Ele só dormiu 2 horas depois de voltar da casa de Naruto. Se soubesse que eles se reuniriam tão cedo, poderia muito bem ter ficado acordado. Lembrem-se, crianças, ficar acordado até tarde já prejudica o corpo, mas se vocês só vão dormir 2 horas, é melhor virar à noite. Mesmo assim, a noite sem dormir não foi sem resultados. Seu progresso no segundo estágio da técnica do Deus Voador do Trovão havia aumentado significativamente. Tachibana descobriu que, embora Minato Namikaze fosse famoso pelo Deus Voador do Trovão, suas outras habilidades de ninjutsu também não eram fracas. Sem mencionar sua esposa, que era do clã Uzumaki, suas habilidades de selamento eram as melhores de Konoha. Tachibana já havia decidido conversar com o quarto Hokage novamente no futuro e tentar aprender tudo o que pudesse com ele. Ao ouvir a resposta de Tachibana, o terceiro não insistiu mais. Entre, ele gritou para a porta. Um velho bêbado e desleixado com uma garrafa na mão entrou cambaleando, observando o grupo de 5 pessoas. Este é o famoso construtor de pontes da Terra das Ondas, Tazuna-san, apresentou o terceiro. Sua missão é escoltá-lo de volta à Terra das Ondas e protegê-lo enquanto ele conclui a construção da ponte. É uma missão de nível C. Só rank C? Naruto resmungou, mas rapidamente recuperou o entusiasmo. Tachibana olhou para Tazuna e então fechou os olhos para descansar. Depois de algumas idas e vindas, Tazuna aceitou o time com relutância. 2 horas depois, o time 7 se reuniu no portão de Konoha.
Naruto, animado por sair da vila pela primeira vez, foi repreendido por Kakashi por quase esquecer tudo o que precisava levar consigo. Enquanto viajavam, Naruto olhava ao redor maravilhado. Embora Sakura e Sasuke fossem mais reservados, seus olhares penetrantes revelavam sua curiosidade. Isso preocupou Tazuna, mas pelo menos Tachibana e Kakashi pareciam normais, ainda que um pouco sonolentos e preguiçosos. Kakashi aproveitou a oportunidade para ensinar seus alunos sobre as 5 grandes nações e as classificações das missões. Sakura ficou aliviada ao saber que missões de nível C não deveriam envolver ninjas inimigos. A expressão de Tazuna tornou-se anormal ao ouvir isso, o que Sasuke notou intensamente. A propósito, qual foi a missão de maior nível que você já fez, Tachibana? Naruto perguntou de repente. Bem, Rank A, mas apenas uma vez, respondeu Tachibana honestamente. Os outros ficaram surpresos. Até Kakashi pareceu surpreso. Uma missão de rank apenas um mês após a formatura? Percebendo a curiosidade deles, Tachibana relatou sua missão para recuperar a espada do deus do trovão do segundo Hokage, Raijin no Ken. Incrível! Eu li sobre essa espada em livros didáticos, disse Sakura, chocada. À medida que o meio-dia se aproximava, o sol escaldante os castigava. Apesar de Tazuna os ter retardado, eles já estavam longe do alcance de Konoha. De repente, Tachibana notou uma poça d'água na estrada à frente. Ele trocou olhares com Kakashi, que sutilmente se moveu para a frente do grupo enquanto Tachibana diminuiu o passo para chegar à retaguarda. Sendo os últimos a passar pela poça, 2 ninjas usando tiaras de névoa surgiram de lá para atacar Tachibana. Sua arma de corrente rapidamente o envolveu. O ataque repentino assustou os outros, mas apenas Sasuke agarrou uma kunai, observando com cautela. Os irmãos demônios puxaram com força, mas a corrente não se mexeu. Naruto, lembre-se, como um ninja, você deve aprender física, disse Tachibana calmamente. Pense nisso, uma poça grande em um dia tão quente é completamente irracional, não é? Esses ninjas da névoa são um exemplo perfeito de planejamento ruim. Graças às lições de Minato, Tachibana estava confiantemente usando a si mesmo como isca para ensinar seus companheiros de equipe, mais especificamente Naruto. Maldito seja! Os irmãos, percebendo o erro, tentaram com raiva apertar o mecanismo da corrente. Vou te ensinar outra verdade. Metal é extremamente condutor. Nunca use metal contra um ninja com natureza elétrica. De repente, uma forte corrente elétrica irrompeu do corpo de Tachibana, conduzida ao longo da corrente. Os irmãos convulsionaram enquanto Tachibana aumentava a potência. No final, eles nem conseguiram gritar enquanto eram queimados até virarem cinzas. O cheiro de carne cozida pairava no ar. Tachibana se soltou da corrente. Senhor Tazuna, está na hora de discutirmos sua farsa. Ignorando Sakura e Naruto chocados, Tachibana se aproximou de Tazuna com um olhar severo. Kakashi também voltou seu olhar para o construtor da ponte. Kakashi tinha acabado de dizer aos seus alunos que não haveria ninjas em uma missão de nível C, e agora 2 Chunin apareceram. Tazuna engoliu em seco, seu frasco tremendo enquanto explicava a situação. Demorou um pouco para ele terminar de explicar tudo. Devemos continuar a missão? Perguntou Kakashi à equipe. Isso está além do escopo de uma missão de nível C. Ao ouvir Kakashi considerar abandonar a missão, Tazuna ficou desesperado. Você não pode desistir. Os ninjas não cumprem as missões ou morrem tentando. Sem você, toda a Terra das Ondas cairá na escuridão para sempre. Você consegue viver com isso? Suas palavras surpreenderam os genins inexperientes. Sasuke bufou. Quem disse que vamos desistir? Mesmo que haja mais ninjas da névoa pela frente, eu não vou recuar. Naruto, envergonhado por sua inação anterior, sacou uma kunai e esfaqueou a própria palma. O sangue brilhante enfatizava seu voto. Eu, Naruto Uzumaki, nunca abandonarei esta missão. Kakashi sentiu algum alívio. Embora Tazuna os tivesse enganado, pelo menos seus alunos demonstravam uma forte determinação. Quando ele estava prestes a concordar em continuar, Tachibana falou. Capítulo 58. Espere. Vendo a expressão satisfeita no rosto de Tazuna, Tachibana, que ficou em silêncio por um tempo, finalmente falou. Naruto, seja mais atencioso no futuro. Ele primeiro curou a palma sangrenta de Naruto e então olhou para Tazuna com condescendência. Velho, tem uma coisa em que você pode estar enganado. Esconder o verdadeiro nível de uma missão é motivo para a retaliação da nossa vila de Konoha. Tazuna gaguejou. Jovem, o que você quer dizer? Eu não expliquei tudo claramente? Ele achava que suas habilidades de atuação tinham enganado a todos, mas não esperava que esse garoto fosse tão perspicaz. Tachibana bufou friamente. Missões típicas de Rank C são realizadas apenas pelas equipes Genin mais comuns com no máximo um Chunin. No entanto, em nosso primeiro encontro enfrentamos 2 Chunin. Naruto, se outra equipe tivesse aceitado essa missão, eles já estariam mortos. Tachibana ficou muito insatisfeito com a manipulação moral de Tazuna quando assistiu a esse episódio em sua vida anterior. Se não fosse pela equipe do protagonista, nem mesmo Kurenai ou Azuma seriam capazes de garantir uma retirada completa diante de Zabuza. Agora, esse velho queria enganá-los com o mesmo truque. Tachibana nunca concordaria. O povo da Terra das Ondas era pobre? Sim, era. Mas não foi culpa dele. Se você quiser postar uma missão, siga os procedimentos adequados. Mesmo que o dinheiro estivesse temporariamente indisponível, os benefícios após a construção da ponte poderiam ser trocados. Mas Tazuna estava planejando ficar por perto o tempo todo. Naruto ficou em silêncio e depois de pensar um pouco mais, percebeu que o que Tachibana disse estava certo. Mas ele realmente não estava disposto a desistir da missão dessa forma. A decisão que eles acabaram de tomar deveria terminar aqui, desse jeito?
Sasuke também reagiu e olhou para Tazuna com desdém. Pensar que ele, o gênio do clã Uchiha, foi enganado por um velho comum? Parecia que ele ainda era um pouco ingênuo. Ninja-sama, eu estava errado. Imploro que salve a Terra das Ondas. Concordo com qualquer condição. Tazuna entrou em pânico ao ver que Naruto e os outros demonstravam sinais de terem sido persuadidos por Tachibana. Ele se ajoelhou apressadamente e apresentou uma bolsa cheia de dinheiro. Este é todo o dinheiro que a Terra das Ondas pode reunir. Por favor, não nos abandone. A boca de Tachibana se contraiu. Não é impossível continuarmos a missão. Agora assine um contrato de missão classe S, e a taxa será paga em parcelas de 3 anos. Senhor Tazuna, o senhor não quer que a Terra das Ondas seja controlada por esse gato de quem falou. Quer? Quando uma pessoa está em desespero, ela se agarra até mesmo à palha mais frágil. Embora Tazuna soubesse do alto custo de uma missão de nível S, ele concordou sem hesitar. Tachibana então sorriu. Afinal, ele precisava de dinheiro. Com a missão apta a continuar, o grupo embarcou em sua jornada para a Terra das Ondas. Kakashi fez um sinal de positivo para Tachibana. Tendo realizado muitas missões, ele facilmente percebeu a manobra de Tazuna. Ele escolheu permanecer em silêncio apenas para testar Sasuke e os outros. Essa resolução foi um alívio para ele e não afetou a situação geral. Tachibana também sorriu sem dizer uma palavra. Na verdade, ele não teria desistido daquela missão. Não para os civis da Terra das Ondas, é claro, mas para a primeira galinha dos ovos de ouro do mundo ninja, gato. Para forjar sua própria ferramenta ninja, ele quase foi levado à loucura. Agora que uma mina de ouro tão grande estava diante dele, ele naturalmente não a abandonaria facilmente. Ao longo do caminho, Naruto ficou estranhamente quieto, e Sasuke ficou mais cauteloso. Sua atitude despreocupada inicial havia desaparecido. Kakashi e Tachibana permaneceram juntos, protegendo todos. Os Chunins que apareceram na primeira onda de ataque significavam que as pessoas nos bastidores eram muito mais poderosas do que isso. Então, os próximos oponentes seriam pelo menos do nível Jounin? Embora parecessem relaxados, Kakashi já havia aumentado sua consciência. A Terra das Ondas ficava entre a Terra da Água e Konoha, uma nação insular muito pequena. Após 2 dias de viagem, eles finalmente chegaram à costa fronteiriça da Terra do Fogo. De manhã cedo, Tachibana e os outros partiram do cais em um pequeno barco, em direção à Terra das Ondas. A neblina do mar era espessa. Sem um barqueiro experiente e familiarizado com essas águas, eles poderiam ter se perdido. Atualmente, todos os contatos e transações entre a Terra das Ondas e o mundo exterior eram monopolizados por Gato. Qualquer navio que chegasse ou partisse tinha que passar pela inspeção de seus homens. O barqueiro ousou transportar todos para a Terra das Ondas através da névoa espessa. Ele nem se atreveu a ligar o motor do barco, remando lentamente com os remos. Foi somente quando eles se aproximaram que uma magnífica ponte inacabada apareceu à vista de todos. Esta é a esperança da nossa Terra das Ondas. Quando a ponte estiver construída, estaremos livres do controle de Gato. Os olhos de Tazuna eram complexos, cheios de esperança e preocupação. Através da neblina, todos silenciosamente pisaram na Terra das Ondas. Sasuke diminuiu a velocidade e se aproximou de Tachibana com uma expressão conflituosa. Era raro ver tal expressão nele. Tachibana, qual foi aquele jutsu do estilo relâmpago que você usou contra aqueles 2 ninjas mais cedo? Sasuke teve um pressentimento. Este jutsu seria muito adequado para ele. Foi por isso que, após um longo período de preparação mental, ele finalmente criou coragem para perguntar a Tachibana. Ele sempre considerou Tachibana como uma meta a ser superada, mas agora estava perguntando sobre um jutsu. Isso o deixou muito desconfortável, foi uma sensação estranha. Você quer dizer Chidori Nagashi? É um derivado de Chidori. Você precisa dominar o Chidori antes de poder aprendê-lo. Tachibana não escondeu nada. Dar Chidori para Sasuke estava tudo bem. Kakashi não era Senju Tobirama e não se importava muito com questões de direitos autorais. Então, esse jutsu se chama Chidori Nagashi? Os olhos de Sasuke brilharam e ele estava prestes a dizer algo quando Naruto se aproximou de Tachibana com uma cara irritada. Eu também quero aprender aquele jutsu de relâmpago. Como ele poderia perder para Sasuke? Se Sasuke ia aprender, ele tinha que aprender também. Tachibana balançou a cabeça. Não, você não tem a natureza de chakra do relâmpago, mas vou te ensinar outro jutsu que definitivamente não é inferior ao Chidori. Ao ouvir isso, Naruto sorriu. Obrigado, Sasuke sussurrou. Tachibana sorriu e não disse nada. Na verdade, o personagem de Sasuke não era tão desagradável agora. Foi somente quando ele encontrou Itachi novamente e foi superado por Naruto que ele se tornou bastante extremo. Quanto a Naruto, com o disfarce de Tachibana de ter lido o livro dos selos, o Rasengan também poderia ser passado a ele abertamente. Mesmo que o terceiro Hokage soubesse disso, ele só elogiaria Tachibana por valorizar seus companheiros. Kakashi ficou com um pouco de inveja. Ele queria perguntar a Tachibana sobre Chidori Nagashi há muito tempo. Mas por causa de sua posição como professor, era muito difícil perguntar. Nem todos eram como Jiraiya, que usava o jutsu de seu aprendiz e a técnica de selamento de sua nora para conquistar o mundo. Voxash! De repente Naruto jogou uma kunai como maníaco, assustando um coelho. Seu idiota, é só um coelho. Sakura estava com muita raiva de Naruto. O nervosismo de Naruto estava prestes a atingir o limite. Kakashi, por outro lado, olhou ao redor cautelosamente.
Este não era um coelho comum, mas um coelho da neve usado no jutsu de substituição. Naquele momento, um som áspero de ar sendo dividido veio de um ponto cego. Uma espada bem grande voou, girando com impulso para cortar todos ao meio. Todos, abaixem-se. Kakashi gritou e se abaixou para desviar da espada. Aqueles que foram avisados também instintivamente se deitaram e escaparam do perigo. Apenas Tachibana, perdido em pensamentos, observava a lâmina afiada que se aproximava rapidamente. Que tipo de estratégia foi essa, jogar sua arma fora antes mesmo da luta começar? Ele pensou no antigo dono da lâmina do carrasco, aquele antes de Momoshi Zabuza. Ele era um louco que ousou atacar uma bijudama com uma espada. Então, segurar a lâmina de um carrasco diminui seu ki. Segurando a bainha com a mão direita, ele empurrou levemente uma parte da lâmina para cima, e um fluxo de ar invisível envolveu Kaminari. Tachibana não tinha a intenção de se esquivar. Se o agressor fosse tão imprudente, ele lhes daria uma lição que eles nunca esqueceriam. Acalmando-se, ele sussurrou em voz baixa. O coração é a intenção, e a respiração está em harmonia com o divino. Saque da espada divisora dos céus. Um golpe de espada e o mundo muda. Essa técnica de espada era o kenjutsu máximo que Tachibana conseguia alcançar. A velocidade incomparável de desembainhar a espada, combinada com o forte chakra do vento, podia cortar qualquer coisa. Uma luz ofuscante emergiu da lâmina, bela e perigosa. Sob os olhares horrorizados de todos, a lâmina do carrasco ameaçador foi dividida em duas. Capítulo 59. As pupilas de Zabuza se estreitaram enquanto ele permanecia em pé na árvore, absorvendo a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Originalmente, Kakashi era o único oponente aos seus olhos, um desafio formidável que ele estava preparado para enfrentar. Agora, um jovem havia destruído a lâmina de seu carrasco com um único golpe preciso, arruinando completamente a entrada dramática que ele havia meticulosamente planejado. Em desespero, ele só pôde pular para o lado de sua espada quebrada, a realidade da situação se impondo. Pirralho, parece que subestimei você e essa sua arma afiada, disse ele, com um tom frio e áspero enquanto pegava a lâmina cortada, o peso da situação o pressionando. Tachibana embainhou a espada com um movimento suave e experiente, refletindo suas habilidades aprimoradas com a espada. A confiança em seus movimentos era evidente, uma clara indicação de sua crescente destreza e treinamento. Eu não esperava que alguém fosse tolo o suficiente para jogar sua própria arma em um ataque furtivo, ele comentou. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema soou em sua mente. Mate apenas um e salve um país inteiro. 500 pontos serão recompensados. Liberação de gelo desbloqueada. Liberação de gelo? É por causa do Aku? Os olhos de Tachibana percorreram a área, encontrando rapidamente Aku escondido nas sombras. Ele não se demorou muito no local, tomando cuidado para não chamar atenção. O rosto de Zabuza se contorceu de raiva e frustração. Seu plano era usar um ataque preventivo para ganhar impulso, mas Tachibana havia destruído completamente sua estratégia. Até mesmo sua poderosa lâmina de carrasco estava quebrada, um duro golpe para sua confiança. Felizmente, Zabuza sabia que a lâmina do carrasco podia absorver sangue inimigo para se consertar. Ele só teria que matar algumas pessoas mais tarde para consertá-la. Caso contrário, teria que matar Tachibana por destruí-la. O famoso demônio da névoa oculta está mesmo aparecendo em um lugar tão pequeno? Kakashi se posicionou diante de Tachibana com uma expressão solene. Como professor, mesmo que Tachibana fosse muito forte, ele deveria assumir a liderança. A gravidade da situação exigia sua experiência e liderança, apesar da evidente habilidade de Tachibana. Naruto, Sakura e Sasuke, formem uma formação defensiva para proteger Tazuna, ele ordenou, levantando seu protetor de testa para revelar seu Sharingan de 3 Tomoe. Este é Momoshi Zabuza, o ninja rebelde da névoa oculta, um dos 7 espadachins ninja. Não baixe a guarda. Imite o ninja Kakashi, Zabuza estreitou os olhos. O lendário Jounin de elite de Konoha que copiou milhares de jutsus. Eu não esperava que você fosse meu oponente desta vez. Os dois trocaram provocações verbais, e Tachibana revirou os olhos diante da demonstração. Será que aquilo era para destacar a habilidade do oponente se destacar? Ele manteria essa tática em mente. Suor frio brotou nos rostos de Naruto, Sasuke e Sakura quando a figura de Zabuza desapareceu de repente, reaparecendo na superfície da água. Arte ninja, jutsu da névoa oculta. Uma névoa branca e espessa se espalhou, muito mais densa do que a que eles haviam encontrado naquela manhã. Nada bom. Os olhos de Kakashi se arregalaram. Ele havia subestimado Zabuza. A névoa estava impregnada com o chakra de Zabuza, limitando a eficácia do Sharingan. Ele só conseguia sentir a direção geral de Zabuza agora. A vantagem inicial que Kakashi esperava havia desaparecido. Kakashi, seu Sharingan consegue ver sua própria morte? A voz de Zabuza ecoou de todas as direções. Kakashi respondeu, eu só vejo sua morte. A intenção assassina explodiu simultaneamente, e a equipe de Naruto sentiu como se tivesse sido mergulhada em um banho de gelo. A aura opressiva fez cada centímetro de sua pele formigar. Essa é a verdadeira força de um Jounin? As pupilas de Sasuke dilataram-se, seus braços tremiam enquanto ele tentava levantá-los. 8 pontos vitais soou a voz de Zabuza. Laringe, coluna, pulmões, fígado, veia jugular, clavícula, rim, coração. Qual devo atacar primeiro? Tachibana achou o discurso clássico de Zabuza interessante. Quando presenciar aquela cena em sua vida passada, achará a ideia de matar silenciosamente aterrorizante.
agora soava simplesmente ridícula. A maneira mais rápida de matar era destruir o cérebro com um só golpe. Mesmo com o coração destruído, o ninja teria 2 segundos para contra-atacar ou transmitir informações. Entretanto, a aura assassina que o envolvia ainda era desconfortável. Kakashi-sensei, afaste-se, disse Tachibana, formando selos de mão para um jutsu derivado do segundo Hokage. Técnica do portador da escuridão? Uma escuridão sem fim começou a se espalhar, envolvendo rapidamente o espaço ao redor deles. Demônio da névoa oculta, sua técnica de matar silenciosamente ainda funciona, provocou Tachibana. Quando se tratava de jogos mentais, ele conseguia se virar contra qualquer um. Zabuza ficou chocado. Essa técnica era ainda mais completa que seu jutsu da névoa oculta. Ele não conseguia ver nada. Como esse jovem espadachim pode ser tão habilidoso em ninjutsu? Na escuridão, apenas Tachibana conseguia se mover normalmente. Num instante, ele estava ao lado de Zabuza, sua mão carregada de relâmpago perfurando o peito do espadachim. Confiando em anos de instinto ninja, Zabuza evitou um golpe fatal, mas ainda sofreu um ferimento leve. Jutsu secreto, espelhos de gelo cristalino? De repente, dezenas de espelhos de gelo apareceram, e sua luz refletida quebrou a técnica do portador da escuridão. O ninja mascarado vestido como um ninja caçador apareceu diante de Zabuza. Você está bem, Zabuza-sama? Perguntou o recém-chegado. Zabuza bufou, enrolando um curativo no ferimento. Eu não disse para você ficar escondido? O ninja mascarado, Aku, respondeu suavemente. A situação mudou. Eu estava preocupado que você pudesse estar em perigo enfrentando Kakashi e esse garoto ao mesmo tempo. Enquanto falava, Aku removeu a máscara, revelando um rosto mais delicado que o de uma mulher. Zabuza não discutiu mais. Se Aku não tivesse intervindo, ele estaria em perigo real. Tachibana, está à fronteira da Terra da Água, disse Kakashi, indo ficar ao lado de Tachibana. Sim, precisamos derrotá-los um por um, respondeu Tachibana confiantemente. E nós, Tachibana? Naruto gritou ao lado de Tazuna, frustrado por ter sido deixado de lado. Vocês apenas protejam aquele velho, disse Tachibana sem se virar. E lembrem-se, não morram. Sasuke cerrou os dentes em frustração. Porque todos eram tão mais fortes que ele. Naquele momento, sua impotência o consumiu intensamente, e uma percepção clara de sua fraqueza atual o dominou. E então, seus olhos brilharam vermelhos, e o Sharingan de um Tomoe evoluiu para 2 Tomoes sob a pressão intensa. Esse avanço foi significativo, uma prova de seu potencial e crescimento. Entretanto, mesmo com esse novo poder, ele ainda estava em desvantagem no campo de batalha. Sakura se sentiu ainda mais impotente, resignada a ficar ao lado de Tazuna e esperar que Tachibana e Kakashi derrotassem seus inimigos. Ela sabia que seu papel era crucial na proteção de Tazuna, mas a sensação de inadequação era difícil de se livrar enquanto observava seus companheiros enfrentarem seus oponentes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 60. Eu vou primeiro. Naquele momento, Tachibana deu um passo à frente, formando um selo com uma mão. Liberação de vento. Grande avanço. A névoa no campo de batalha foi imediatamente dissipada pelos ventos fortes. Kakashi, recuperando a visão, rapidamente lançou 3 kunais. Aku deu um passo à frente, com água espirrando em seus pés. Jutsu secreto. 1000 agulhas voadoras de água da morte? Milhares de agulhas de água voaram, algumas colidindo com as kunai, enquanto outras dispararam em direção a Tachibana e Kakashi. Tachibana não hesitou, abrindo caminho através das agulhas com Kaminari. Seu Sharingan foi ativado, rastreando facilmente as trajetórias das agulhas. Zabuza zombou, começando a formar selos de mão. Ele já havia sido descuidado antes, mas não mais. Com fontes de água por toda parte, este era seu território. Tachibana sorriu com desdém. Se Terumime estivesse ali, ele poderia temer seu estilo água. Mas a bomba dragão de água com 44 selos de Zabuza? Não, ele é bom. Rapidamente formando 6 selos para o jutsu estilo água deixado por Tobirama, Tachibana liberou seu próprio ataque. Embora não estivesse no nível de Tobirama, seus 6 selos eram muito mais rápidos que a técnica de Zabuza. Estilo água, jutsu do dragão de água? Sob o olhar aterrorizado de Zabuza, um feroz dragão de água emergiu do lago rugindo em sua direção. Ainda no meio da formação dos selos, Zabuza recebeu todo o impacto do ataque. O poderoso impacto lançou pelos ares, esmagando suas costelas e forçando o sangue a sair de sua boca. Zabuza-sama. Aku gritou ansiosamente, vendo a situação de seu mestre. Preocupe-se consigo mesmo. Kakashi retrucou, frustrado com sua preguiça habitual, que levou Tachibana a lidar com coisas que deveriam ser de sua responsabilidade. Como Aku poderia se distrair no meio de uma briga? A força de Aku não deveria ser subestimada. Com os espelhos de gelo cristalino, sua velocidade era incrível, e Kakashi teve dificuldade para enfrentá-lo. Ele teve que confiar em sua força superior para pressionar constantemente os movimentos de Aku. Enquanto isso, Zabuza foi arremessado centenas de metros para trás pelo dragão d'água. Se não fosse pela lâmina de seu carrasco meio quebrada absorvendo a maior parte do impacto, ele teria sofrido muito mais do que apenas um pouco de sangue vazando. Tachibana se moveu para acabar com Zabuza, temporariamente incapacitado. Mas ao atacar, sentiu que algo estava errado. Essa sensação, um clone de água. Morra, pirralho. Achou que seria tão fácil? Eu sou um dos 7 espadachins ninja. Zabuza apareceu atrás de Tachibana, brandindo sua espada quebrada com uma expressão sombria. Ele colocou toda a sua força neste ataque, o ar assobiando ao redor da lâmina.
Um golpe significaria morte instantânea. Entretanto, a expressão de Tachibana permaneceu calma enquanto ele bloqueava com Kaminari, mantendo a lâmina do carrasco sob controle. Os 7 espadachins ninja? Não é esse o grupo que foi derrotado por um genin de Konoha? Ele provocou. A zombaria descarada fez o rosto de Zabuza ficar roxo de raiva, com sangue ainda manchando suas feições. A cena era quase cômica. Enquanto eles lutavam para empurrar um ao outro, ambos os lutadores pularam para trás. Zabuza. Ao ouvir Tachibana chamar seu nome, Zabuza olhou instintivamente. Ele se viu encarando um par de olhos vermelhos sangue, o Tomoe girando em um padrão misterioso. Uma forte sensação de perigo surgiu no coração de Zabuza, mas era tarde demais. Tsukuyomi foi ativado. A expressão sombria de Zabuza ficou atordoada quando a mão direita de Tachibana estalou com um raio mais uma vez. Lança afiada Chidori? Um raio foi disparado, perfurando instantaneamente a garganta de Zabuza. Mesmo na morte, sua consciência permaneceu presa no espaço Tsukuyomi. Zabuza-sama. Aku, ainda lutando contra Kakashi, sentiu uma dor no coração e olhou instintivamente. Ele viu a lança afiada Chidori perfurar impiedosamente a garganta de Zabuza. Suportando todos os ataques de Kakashi, Aku correu desesperadamente até Zabuza e embalou seu corpo. Zabuza-sama, ele murmurou acariciando o rosto que nunca mais falaria, a luz desaparecendo de seus olhos. Tachibana não atacou, observando a cena em silêncio. Até Kakashi se aproximou e ficou parado. Aku limpou delicadamente o sangue do corpo de Zabuza e então encarou Tachibana com um tom respeitoso. Meu único pedido é ser enterrado junto com Zabuza-sama. Tachibana suspirou, entendendo que para Aku Zabuza era seu mundo inteiro. Com aquele mundo destruído, ele não tinha mais razão para viver. Concordo, mas preciso pegar a lâmina do carrasco, disse Tachibana. Kakashi permaneceu em silêncio, prestando homenagem a um subordinado tão leal. Obrigado, disse Aku com um sorriso, usando um fragmento da lâmina do carrasco para cortar a própria garganta. E assim, os 2 inimigos que apareceram pela primeira vez na linha do tempo original caíram aqui. Foi uma pena que desta vez Zabuza não tenha tido as experiências gloriosas de sua vida anterior. Sem a intervenção de Tachibana, o currículo de Zabuza teria sido incomparável. Socar Ashura, chutar Indra, fazer Sakura chorar, prender Kakashi em uma prisão de água. Coisas que nem mesmo Kaguya conseguiu realizar. A água de seus jutsus se dissipou gradualmente, revelando a paisagem original. Tachibana enterrou Zabuza e Aku juntos, conforme combinado. Além disso, para evitar que ladrões de túmulos os perturbassem, ele não ergueu uma lápide. Após completar a tarefa, o grupo retomou a jornada. O ritmo de Tazuna estava bem mais leve agora. Naruto, Sasuke e Sakura estavam estranhamente quietos. Eles haviam testemunhado toda a batalha. Seja Tachibana matando Zabuza ou Aku segurando Kakashi, a experiência deixou um impacto indelével neles. Tachibana, por favor, me ensine como ficar mais forte. Sasuke de repente olhou para Tachibana com sincera determinação. Bem, tecnicamente eu sou seu instrutor, disse Kakashi, coçando a cabeça, envergonhado. Ele percebeu que não havia ensinado muita coisa aos 3. De qualquer forma, ficaremos na Terra das Ondas por um tempo, então vamos fazer um treinamento especial, sugeriu Tachibana. A missão deles não era apenas escoltar Tazuna para casa, mas esperar até que a ponte estivesse totalmente concluída. Isso levaria cerca de 2 semanas. Sasuke não respondeu, mas continuou encarando Tachibana com expectativa. Naruto fez o mesmo. A imagem pouco confiável de Kakashi estava profundamente enraizada em suas mentes. Olha, o Kakashi-sensei é um gênio de Konoha. Ele até me ensinou Chidori, disse Tachibana, dando de ombros. Ele não queria perder tempo ensinando o básico para Sasuke e Naruto. Ao ouvir isso, Sasuke concordou relutantemente. Kakashi ficou sem palavras. Será que ele realmente se tornou tão insignificante para seus alunos? De volta à aldeia de Tazuna, o velho rapidamente espalhou a notícia para os moradores, de que Tachibana e Kakashi haviam derrotado os ninjas de gato. Os moradores comemoraram. Ótimo! Temos esperança. Podemos finalmente nos livrar da opressão de gato? Inúmeras pessoas choraram de emoção, olhando para os ninjas com admiração. Isso deixou Naruto e os outros se sentindo perdidos. Desde o começo eles foram pouco mais que um empecilho. Naquela noite, Tachibana saiu do alojamento e foi em direção à sede da empresa de gato. Ele não havia esquecido que gato era o principal objetivo desta missão. Como um dos indivíduos mais ricos do mundo ninja, Gato tinha inúmeros subordinados. Além de Zabuza, ele empregou vários ninjas desonestos como guardas. Mas contra o Sharingan, esses pequenos peixes eram apenas isso, pequenos peixes. Tachibana foi logo levado à residência de Gato por um ninja sob seu controle de genjutsu. Os sons de luta lá fora já haviam chegado ao quarto. Ao ver Tachibana aparecer, Gato não entrou em pânico. Em vez disso, permaneceu estranhamente calmo. Deixe-me viver e deixarei a Terra das Ondas para sempre. Além disso, lhe darei uma fortuna, ofereceu ele. Vocês ninjas não são motivados por dinheiro? 1 milhão de ryu, eu lhes dou 1 milhão se vocês forem embora agora. Vendo a indiferença de Tachibana, Gato ficou desesperado e continuou aumentando sua oferta. 2 milhões, 3 milhões, até 10 milhões. Por fim, Tachibana não demonstrou interesse. Eu acho que vou levar tudo que você tem. Seu Sharingan foi ativado e Gato obedientemente entregou todo o seu dinheiro. A Tachibana avaliou rapidamente o valor arrecadado. Pelo menos, 300 milhões de ryu. A riqueza de 10 Azumas agora era sua. Sua hora finalmente chegou.
Capítulo 61. Meia hora depois, o edifício mais ornamentado da ilha explodiu, e toda a estrutura foi destruída. Foi Tachibana quem terminou seu trabalho e colheu algumas recompensas incríveis da missão desta vez. Após completar essa tarefa, Tachibana voltou para casa e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Ele era tão bom em se esgueirar que nem mesmo Kakashi o detectou. No dia seguinte, quando os moradores ouviram a notícia, eles continuaram gritando por liberdade. Apenas Kakashi olhou pensativamente para Tachibana, que sorria alegremente desde aquela manhã. Ele tinha certeza de que aquele assunto tinha algo a ver com seu orgulhoso discípulo. Sem pressão externa, Kakashi finalmente teve tempo de ensinar Sasuke e os outros. Debaixo de uma árvore vigorosa, Kakashi estava explicando os princípios básicos da escalada em árvores. Tachibana, tendo algum tempo livre, simplesmente sentou-se ao lado dele para participar da diversão. Kakashi-sensei, o que eu quero aprender é ninjutsu, o tipo usado por Tachibana, disse Naruto, um pouco insatisfeito, pois não conseguia subir em uma árvore. Naruto, Kakashi esfregou a cabeça. Aprender ninjutsu requer um forte controle do chakra, e seu controle atual não é suficiente. É isso mesmo, Tachibana concordou, falando de lado. Ele havia pegado uma mesa de chá e cadeiras e preparado um bule de chá quente para si mesmo. Era um presente de nata, enviado por Ieyashi. Depois que Kakashi terminou de ensinar as habilidades, ele se deitou do outro lado, pegou o Jardim dos Amassos e leu confortavelmente. Kakashi-sensei, você está lendo este livro há vários anos. Já não se cansou? Perguntou Tachibana, intrigado com o livro que já estava em farrapos. Embora Tachibana não soubesse muito sobre o livro, ele tinha conhecimento de algumas informações. Até agora, apenas um volume de Jardim dos Amassos foi publicado, sem número nenhuma continuação. 3 anos atrás, Kakashi tinha este livro em mãos e agora ele ainda não conseguia se cansar de lê-lo. O que você sabe? Os livros de Jiraiya-sama ficam melhores quanto mais você os lê, respondeu Kakashi sem levantar a cabeça, completamente imerso no mundo dos livros. Tachibana ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. Você pode me mostrar então? Ele estava curioso para saber o que deixava Kakashi tão apaixonado. Kakashi hesitou, considerando a idade de Tachibana. Depois de um momento, tirou outro exemplar de Jardim dos Amassos da sua bolsa ninja e o entregou. Devolva-o para mim depois de lê-lo. Você não pode ficar com ele. Tachibana ficou chocado. Você realmente trouxe 2 cópias? Kakashi olhou para ele, um para ler, um para emprestar e um para pegar em casa. Não é normal? Tachibana expressou sua admiração e apreciou o livro quando o recebeu. Durante a tarde inteira, Sasuke e os outros praticaram desesperadamente enquanto esses 2 liam o conteúdo adulto ali mesmo. Depois de ler, Tachibana balançou a cabeça em insatisfação. Só isso? Não é nada emocionante. Kakashi pareceu muito insultado. Você não acha isso emocionante? Parece que você ainda não entendeu nada. Tachibana olhou para ele com pena, percebendo que as pessoas no mundo ninja ainda eram muito puras. Com o pôr do sol, o treinamento do dia chegou ao fim. Naruto, Sakura e Sasuke arrastaram seus corpos cansados em direção à vila, em forte contraste com os tranquilos Kakashi e Tachibana. Com o gato derrotado, os aldeões realizaram um enorme jantar de fogueira naquela noite. A atmosfera festiva contagiou o grupo de Tachibana, e até Sasuke exibiu um sorriso raro. O banquete continuou até altas horas da noite. Durante o meio-mês seguinte, Tachibana ficou à toa durante o dia e visitou a mente de Naruto à noite para conversar com Namikaze Minato e discutir a técnica. Deus voador do trovão? Toda vez que Tachibana entrava, o 9 Caudas ficava ansioso por isso. Normalmente o chakra de Minato ficava selado, e somente quando Tachibana aparecia ele conseguia sair para respirar. Sempre que o 9 Caudas via Minato aparecer, ele soltava algumas maldições e voltava a dormir revigorado. Com a ajuda de Minato, o segundo estágio do Deus Voador do Trovão de Tachibana foi aperfeiçoado com uma taxa de sucesso de 80%. Minato também obteve informações sobre Naruto por meio de Tachibana. Quanto à repreensão da 9 Caudas, isso não teve efeito algum sobre ele. Todos se beneficiaram desse acordo. Naruto e os outros continuaram treinando o controle do chakra diariamente. Escalar árvores foi apenas o começo. Mais tarde, enfrentaram penhascos íngremes e pedras escorregadias. Sakura, talentosa nessa área, obteve sucesso sem muito esforço. Os outros 2 sofreram consideravelmente. Quanto maior a quantidade de chakra, mais difícil era controlá-lo. Naruto, com a 9 Caudas dentro de si, teve uma vida particularmente difícil. Até mesmo o chakra de Sasuke ultrapassou o de um Jounin especial comum após despertar seu Sharingan. Esses 2 frequentemente acabavam com hematomas por todo o corpo. Felizmente, a presença de Tachibana garantiu que estivessem curados para o treinamento do dia seguinte. No entanto, Tachibana não saiu perdendo, pois ganhou outro benefício de Naruto. É físico Uzumaki? Ao contrário de Naruto, após obter esse físico, Tachibana dominou a técnica, Olho da Mente de Kagura. Meio mês depois, a ponte finalmente estava concluída. Testemunhado por inúmeras pessoas, Tachibana e sua equipe foram os primeiros a cruzá-lo. Tachibana-san, esta ponte simboliza a esperança. Gostaria de batizá-la com seu nome, disse Tazuna animadamente, olhando para Tachibana com expectativa. Tachibana balançou a cabeça. Só estou aqui para completar a missão. Não é necessário. Se precisar usar um dos nossos nomes, use o do Naruto. Desta vez, Tachibana não só adquiriu os recursos de gato, mas também adquiriu habilidades de liberação de gelo. Ele achou que a grande ponte Naruto seria mais apropriado.
Ao ouvir a sugestão, Tazuna pensou por um momento e concordou imediatamente. Naruto não poderia estar mais feliz. Um dia depois, Tachibana e os outros viram os portões de Konoha novamente. A jornada que levara vários dias para proteger Tazuna agora durava apenas um dia e meio, graças à força e velocidade aprimoradas de todos. Claro, principalmente porque Tazuna não estava com eles, então puderam correr bem rápido. Capítulo 62. Dentro do prédio do Hokage, o terceiro Hokage, embora já informado pela mensagem de Kakashi, ainda estava cheio de emoção. Eu não esperava que uma missão comum de Rank C se transformasse em um encontro com os Nukenes de Rank S de Kirigakuri. Felizmente era sua equipe. O terceiro Hokage não terminou a frase, sabendo que se a equipe de Azuma tivesse recebido essa missão, uma retirada segura não poderia ser garantida. Ele também adquiriu uma compreensão mais profunda da força de Tachibana. Depois de quase derrotar um Jounin de elite, Tachibana também aprendeu a técnica proibida do segundo Hokage. Se não fosse pelo aparecimento repentino do usuário da liberação de gelo, Zabuza provavelmente teria morrido instantaneamente. Tachibana claramente havia se tornado capaz de se defender. Um sorriso surgiu no rosto do terceiro Hokage enquanto ele olhava para o pergaminho em sua mesa contendo a lâmina do carrasco de Zabuza. Tachibana não tinha interesse na espada, mas sentiu que deveria dar algo em troca dos benefícios que receberá do terceiro. Eu me pergunto quanto podemos extorquir de Kirigakuri agora, refletiu o terceiro, tocando o pergaminho com um sorriso de raposa. Antes de deixar o prédio do Hokage, Tachibana pediu informações sobre Hinata e Ino. Ao saber que Ino estava em uma missão e Hinata estava livre, ele usou o olho da mente de Kagura para localizar o chakra de Hinata. No campo de treinamento número 13, Tachibana encontrou o time 8 envolvido em suas rotinas de treinamento individuais. Kiba e Akamaru estavam praticando uma técnica especial, atacando repetidamente uma árvore com sua técnica de rotação em alta velocidade. Shino estava se comunicando silenciosamente com seus insetos, enquanto Hinata fazia treinamento físico com Kurenai. Hinata, estou de volta, gritou Tachibana, depois de observar as beldades lutando por um tempo. A visão das duas Konoichi, uma alta e uma pequena, lutando era algo digno de se ver. Hinata pareceu surpresa e satisfeita. Tachibana, você finalmente voltou. A separação durou mais de meio mês. Eles desfrutaram de um beijo curto. Kurenai observou o reencontro do jovem casal com uma mistura de diversão e exasperação. Se você quiser ficar, pode encontrar um lugar onde não tenha ninguém. É doloroso para nós, solteiros. Ao ouvir a reclamação de Kurenai, Hinata corou, enquanto a expressão de Tachibana permaneceu inalterada. Se Kurenai-sensei estiver com inveja, você pode encontrar alguém sozinho, provocou Tachibana. Seu relacionamento com Kurenai havia se tornado confortável o suficiente para tais piadas. Kurenai parecia angustiada. Claro, ela queria encontrar um homem adequado, mas estava sendo difícil. Seus padrões eram altos, pelo menos os de uma especial jounin em força e próximos de sua idade. Entre a elite de Konoha, Kakashi era bonito, mas pouco confiável, sempre lendo os livros de Jiraiya. Might Guy era muito especial, sim, essa é a palavra. E Azuma, que a perseguia há algum tempo, agora parecia menos atraente depois de ver o rosto bonito de Tachibana. Percebendo essa linha de pensamento, Kurenai olhou para Tachibana com uma ponta de ressentimento. Tachibana, ciente disso, deu um passo involuntário para trás. Esqueça, vou dar meio-dia de folga para Hinata esta tarde, disse Kurenai, acenando com a mão em sinal de desdém. Entretanto, Tachibana balançou a cabeça. Não posso atrasar o treino de Hinata por causa da minha presença. Ele sabia que os exames Chunin estavam se aproximando e que todo o treinamento era crucial. Hinata sentiu vigorosamente, entendendo a importância de aumentar sua força. Pelo resto da tarde, Tachibana atuou como parceiro de treino de Hinata. Ela agora podia usar os 8 trigramas 32 palmas, embora seu poder ainda fosse limitado. Tachibana não tinha como ajudar melhor, dado o físico único do clã Hyuga, forte em chakra, mas carente de talento para a transformação da natureza. Ao ver Tachibana ensinando Hinata diligentemente, o rosto de Kurenai se suavizou em um sorriso. Ela se apegou a Hinata, admirando sua gentileza e educação. Para agradecer a Tachibana pela ajuda, Kurenai levou o time 8 e ele para um bar após o treinamento. Peçam o que quiserem, ela disse, segurando uma garrafa de saquê e falando com eles como uma irmã mais velha. A equipe 8 trocou olhares desamparados. A sensei era boa em muitas coisas, mas a bebida a tornava bastante ousada. Uma hora depois, Kurenai estava caída sobre a mesa murmurando: por que todas as pessoas que conheço são tão pouco confiáveis? Seu rosto estava vermelho e ela bateu na mesa, assustando os clientes próximos. Tachibana achou a situação educativa. Seu sensei é muito interessante, comentou com Hinata, que não conseguia levantar a cabeça de vergonha. Kiba e Shino já haviam escapado há muito tempo quando Kurenai mostrou sinais de embriaguez. Tachibana, está ficando tarde. Preciso ir para casa. Você poderia, por favor, levar a Kurenai-sensei para casa? Perguntou Hinata ansiosamente, observando as horas. Tudo bem, vá na frente. Eu cuido disso, Tachibana assentiu. Mas depois que Hinata foi embora, ele percebeu que não sabia onde Kurenai morava. Suspirando, ele decidiu levá-la para sua casa para passar a noite. Ele tinha um quarto de hóspedes, então não seria um problema. Na manhã seguinte, um grito agudo acordou Tachibana de seu sono. O que houve? Ele perguntou, olhando para Kurenai sentada na cama, atordoada.
Por que estou na sua casa? Ela perguntou, sua voz uma mistura de confusão e pânico, além de um pouco de raiva. O rosto de Kurenai estava cheio de confusão quando ela acordou e se viu na cama de Tachibana, deixando-a momentaneamente atordoada. Tachibana esfregou o cabelo bagunçado, impotente e explicou. Você bebeu demais ontem à noite, Kurenai-sensei. Hinata teve que correr para casa, então me ofereci para te levar de volta. Mas ela foi embora antes de me dizer seu endereço, então não tive escolha a não ser te trazer aqui. Depois de ouvir isso, a expressão de Kurenai não melhorou. Na verdade, ela pareceu ainda mais chateada. Então, em vez disso, você me fez dormir na mesma cama que você? Exclamou ela. Inicialmente, ela pensara que Tachibana era bastante maduro e uma boa pessoa, mas agora sentia que o havia julgado mal. Só então Tachibana percebeu a situação embaraçosa. Havia marcas óbvias do outro lado da cama, assim como umidade nos punhos do pijama. De alguma forma, ela acabou na cama dele enquanto ele dormia. Ele levantou a mão e apontou para a mancha molhada. Você babou em mim? Capítulo 63. O rosto de Kurenai ficou vermelho de vergonha quando ela olhou para a mancha de água na cama. Ela não costumava dormir tão profundamente. A noite anterior tinha sido inesperadamente confortável. Tachibana se levantou, revelando inadvertidamente seu físico musculoso e fazendo com que os olhos vermelhos de Kurenai se arregalassem. Ele certamente era muito bem desenvolvido, considerando sua idade. Arranjei para você ficar no quarto de hóspedes ontem à noite. Não sei como você veio parar aqui, ele declarou com naturalidade. Ao ouvir isso, Kurenai ficou surpresa. Mas, sendo uma ninja, ela ainda estava cética. Ela foi verificar o outro quarto e encontrou longos fios de cabelo na cama bagunçada. Como Tachibana tinha cabelo curto, era óbvio de quem eles eram. Kurenai percebeu que havia culpado Tachibana erroneamente. Nesse momento, quando ela voltou para o quarto, houve uma batida na porta seguida pela voz de Ino. Tachibana, você ainda está dormindo? O rosto de Kurenai empalideceu. Se a namorada de Tachibana a encontrasse ali, as coisas ficariam complicadas. Desculpe, Tachibana. Eu entendi mal a situação. Vou te pagar um jantar outra hora para compensar, desculpou-se Kurenai sinceramente antes de sair correndo pelos fundos, sem dar tempo para ninguém reagir. Tachibana ficou sem palavras. Por que ela estava agindo de forma tão suspeita? Não era como se algo tivesse realmente acontecido entre eles. Embora tivesse que admitir, Kurenai era muito bonita. Olhando para suas mãos dormentes, Tachibana sentiu que valia a pena. Ele foi abrir a porta e passar algum tempo com Ino. Com a missão na Terra das Ondas concluída, a equipe 7 retornou às missões de baixo nível. Desde a saída de Kozuki, Tachibana voltou a integrar o time. Em princípio, ele deveria participar de missões junto com os outros. No entanto, essas tarefas tediosas e de baixo nível mal representavam um desafio para Naruto, muito menos para Tachibana. Então, após prometer ensinar novos jutsus a Sasuke e Naruto, Tachibana conseguiu delegar seu trabalho a eles. Sasuke, aqui estão os selos de mão e as instruções para o Chidori. Dê uma olhada e me avise se tiver alguma dúvida, instruiu Tachibana. Naruto, este é o Rasengan, um jutsu de nível A como o Chidori. Vá comprar alguns balões de água para praticar primeiro, acrescentou. No campo de treinamento, Tachibana ensinou a Sasuke e Naruto duas técnicas poderosas. Vendo o poder do Rasengan, Naruto estava explodindo de entusiasmo. Vamos lá. A excitação também brilhou nos olhos de Sasuke. Vejo que você está usando meu jutsu para obter favores e evitar missões em equipe. A voz de Kakashi veio de trás de Tachibana. A expressão de Tachibana permaneceu inalterada. Você teria que ensinar Sasuke eventualmente. Só estou te poupando do trabalho. Kakashi sempre demonstrou alguma preferência pelo último Uchiha. Com Sasuke possuindo o Sharingan, Kakashi se sentiu compelido a cuidar dele, mesmo que fosse apenas pelo bem de Obito. Seus estilos de luta também eram muito semelhantes, fazendo de Sasuke um discípulo ideal para Kakashi. Kakashi coçou a cabeça, incapaz de refutar as palavras de Tachibana. E as missões? Afinal, eu sou seu Jounin Sensei. Não posso simplesmente ignorar. Diga-me o que você quer, respondeu Tachibana sem rodeios. O olho visível de Kakashi se curvou em um sorriso. Quero aprender a corrente do Chidori. Ponto. E as missões de Rank D depois disso? Perguntou Tachibana. Você não precisa vir, respondeu Kakashi. Fechado, concordou Tachibana. E assim, um acordo questionável foi feito. Livre de tarefas tediosas de baixo nível, Tachibana estava completamente liberto. Ele passava os dias com Hinata ou Ino. Quando ambas estavam ocupadas, ele treinava com Might Guy para melhorar suas habilidades físicas. Tachibana dava grande importância ao seu físico. Primeiro, graças ao sistema de benevolência do curandeiro, seus atributos físicos poderiam ser continuamente aprimorados. Segundo, ao enfrentar o clã Otsutsuki no futuro, o ninjutsu teria um papel limitado. Somente o taijutsu poderia causar dano verdadeiro. Might Guy ficou emocionado por ter outro ninja em Konoha focado em taijutsu. Um dia, durante o treinamento, Tachibana socou uma pedra, criando uma pequena cratera em sua superfície. Embora o impacto parecesse médio, a força percorreu a rocha, destruindo completamente um grande pedaço da parte de trás. Os olhos do cara brilharam de excitação. Como você chama essa técnica? Que poder incrível! Tachibana fechou o punho e sorriu. Ainda não dei um nome. Vamos chamá-lo de a destruição interna. Ponto. Guy assentiu, embora não entendesse bem o nome.
Tachibana desenvolveu essa técnica especificamente para combater Orochimaru, cujo corpo modificado era tão escorregadio quanto uma cobra. Ninjutsu ou taijutsu comuns teriam pouco efeito sobre ele, mas essa técnica de destruição interna poderia ser bastante eficaz. Gai ficou profundamente comovido e finalmente tomou uma decisão. Tachibana, você gostaria de aprender os 8 portões? Tachibana ficou em silêncio. Ele tinha visto a técnica dos 8 portões registrada no livro selado, mas optou por não estudá-la. Era de fato uma técnica poderosa, mas abrir o 8º portão seria muito difícil para ele. Os 8 portões desbloqueiam o potencial do corpo, permitindo diferentes níveis de poder para cada usuário. Mas com seu corpo de sábio e os atributos adquiridos pelo sistema de benevolência do curandeiro, as capacidades físicas de Tachibana superavam em muito as de Gai e Lee. A dificuldade de abrir cada portão aumentaria exponencialmente para ele. Agora que Gai ofereceu novamente, Tachibana hesitou. Podemos tentar, mas pode ser difícil com meu físico. Gai exibiu seu sorriso característico. Se alguém consegue, é você. Na semana seguinte, Tachibana treinou com Gai para abrir os 8 portões. Como esperado, levou uma semana inteira só para abrir o primeiro portão. No entanto, o aumento de poder foi incrível. Gai precisou abrir o 4º portão só para igualar a força de Tachibana com o primeiro portão aberto. Gai ficou surpreso com um aumento tão assustador. Neste dia em particular, Gai estava guiando Tachibana pelo exercício do 2º portão quando o grito de um falcão cortou o ar. Gai imediatamente olhou para cima, sua expressão ficando séria. Este é o sinal para todos os Jounin se reunirem no escritório do Hokage. Vejo você mais tarde, Tachibana. Com isso, Gai correu em direção ao prédio do Hokage. Por toda Konoha, outros Jounin ergueram a cabeça e pararam o que estavam fazendo sem hesitar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.